Você sabia que uma simples mudança na forma como você caminha pode ser a diferença entre uma vida ativa e independente e o medo constante de uma queda? É uma verdade dolorosa, não é? Aquele medo que aperta o peito ao pensar em escorregar, tropeçar ou simplesmente perder o equilíbrio. Uma queda, para nós que já passamos dos 60, não é apenas um arranhão. Pode significar uma fratura séria, longos meses de recuperação, a perda da nossa preciosa autonomia e, em alguns casos, até o fim da nossa independência. Muitos de nós começamos a andar com mais cautela, arrastando os pés, olhando para baixo e, sem perceber, essas pequenas mudanças, na verdade, nos tornam ainda mais vulneráveis. É um ciclo vicioso, onde a tentativa de sermos mais seguros acaba nos colocando em maior risco. Mas imagine poder andar com confiança novamente, sabendo que cada passo é firme e seguro. Imagine reconquistar a liberdade de ir e vir sem essa sombra de preocupação, pois saiba que existe um segredo na forma de andar, um conjunto de hábitos simples que podem transformar completamente a sua caminhada, protegendo você de quedas de forma surpreendente. Não é mágica, é ciência e prática adaptada para a nossa realidade. Neste vídeo, vamos desvendar 8 dicas essenciais de como caminhar para evitar quedas, que podem literalmente salvar a sua vida e a sua liberdade. Eu prometo que, se você assistir até o final, vai descobrir algo que vai mudar a sua percepção sobre a caminhada e te deixar no mínimo surpreso. Vamos começar então com a primeira dica, que parece tão simples, mas é incrivelmente poderosa. Preste atenção onde você coloca os olhos. É muito comum, à medida que envelhecemos, começarmos a olhar para os nossos pés enquanto caminhamos. Isso é uma resposta natural ao medo de tropeçar em algo. Parece lógico, não é? Se eu olhar para baixo, vejo os obstáculos e os evito. Mas a verdade é exatamente o oposto. E essa é uma das maiores armadilhas que podemos criar para nós mesmos. Quando você olha para os seus pés, você está desorientando o seu sistema de equilíbrio. Seu cérebro precisa de informações do ambiente ao redor, da sua visão periférica, para coordenar os movimentos do corpo e manter a postura ereta. Se seus olhos estão fixos no chão a apenas alguns centímetros de você, essa informação vital é drasticamente reduzida. É como tentar dirigir olhando apenas para o capô do carro. Você perde a perspectiva, não vê o que está à frente e reage apenas quando o obstáculo já está quase debaixo dos pneus. Então, o que fazer? A dica é: olhe para a frente, não para baixo. Mantenha seu olhar focado uns 3 a 6 metros à sua frente. Pense em como você se sentia quando era mais jovem, andando na rua, apreciando a paisagem, observando as pessoas, as vitrines. Não era uma caminhada tensa e focada nos seus pés. Era uma caminhada relaxada e com a cabeça erguida. Quando você olha para a frente, seus olhos podem escanear o ambiente, identificar riscos potenciais como um buraco na calçada, um tapete solto, um fio no chão ou um degrau inesperado, dando tempo suficiente para o seu cérebro processar a informação e ajustar o seu passo ou a sua direção antes que seja tarde demais. Seus olhos são os faróis do seu corpo. Eles iluminam o caminho para que seu corpo possa se mover com segurança. Tentar enxergar os obstáculos com o olhar fixo nos pés é como tentar navegar em um rio, olhando apenas para a proa do seu barco, sem ver a curva que se aproxima ou as pedras submersas. Pratique isso. Quando for caminhar, mesmo que seja dentro de casa, levante a cabeça. Respire fundo e olhe para o ponto onde você quer chegar ou para algo interessante à frente. Você vai perceber uma diferença imediata na sua postura e na sua sensação de equilíbrio. Agora, vamos para a segunda dica, que complementa a primeira e é fundamental para uma caminhada segura. Use seus braços. Parece um detalhe,
Mas o balanço dos braços é um dos nossos mais importantes estabilizadores naturais. Observe um bebê aprendendo a andar, ou uma pessoa que está com dificuldade de equilíbrio. Eles tendem a enrijecer os braços ou a mantê-los muito próximos ao corpo. Ou, pior ainda, nós mesmos colocamos as mãos nos bolsos ou as carregamos cheias de sacolas, limitando a nossa capacidade de reação. Seus braços são como as hastes de um malabarista. Eles se movem em oposição às suas pernas para criar um contrapeso natural. Quando a sua perna direita avança, seu braço esquerdo se move para a frente e vice-versa. Esse movimento cruzado ajuda a distribuir o peso do corpo e a manter o centro de gravidade estável. Se você está com os braços rígidos, cruzados ou ocupados, você perde essa ajuda crucial para o equilíbrio. Imagine-se em um barco pequeno em águas um pouco agitadas. Se você ficar rígido e imóvel, o barco balança mais. Mas se você usar seu corpo para absorver e contrabalançar o movimento, a sensação é muito mais estável. A dica, então, é deixar os braços balançarem de forma natural e suave ao caminhar. Não precisa ser um balanço exagerado, como se estivesse marchando, mas um movimento relaxado e rítmico. Se você estiver carregando algo, tente distribuir o peso entre as duas mãos ou, se possível, use uma mochila para manter os braços livres. Se for uma bengala, aprenda a usá-la corretamente para que ela complemente o seu balanço, ao invés de atrapalhar. Tente praticar isso em casa ou em um local seguro. Caminhe relaxadamente e sinta o balanço natural dos seus braços. Você vai perceber como isso melhora a sua coordenação e te dá mais segurança. Seus braços são seus aliados invisíveis na prevenção de quedas, e aprender a utilizá-los corretamente é como ativar um sistema de segurança extra que você já possui. Por fim, a terceira dica crucial é sobre como você pisa. Caminhe do calcanhar para a ponta do pé de forma consciente. Muitos de nós, ao envelhecer, desenvolvemos o hábito de arrastar os pés ou de levantar pouco os pés do chão. Isso acontece por diversos motivos. Talvez um pouco de fraqueza muscular, talvez medo de levantar muito o pé e tropeçar, ou simplesmente um hábito que se formou ao longo do tempo. O problema é que arrastar os pés ou levantar pouco a cada passo aumenta drasticamente o risco de tropeçar em qualquer pequena irregularidade do chão, seja um tapete, uma calçada desnivelada, uma pequena saliência ou até mesmo o cadarço do sapato desamarrado. Uma caminhada eficiente e segura começa com o toque do calcanhar no chão, seguido pelo rolamento do pé para a frente, e então a impulsão com a ponta do pé. Esse movimento completo não apenas impulsiona você para a frente de forma mais eficaz, economizando energia, mas também garante que você levante o pé o suficiente para evitar obstáculos. Além disso, esse rolamento do pé ajuda a absorver o impacto de cada passo, protegendo suas articulações, e envolve mais músculos da perna e do pé, o que fortalece essa musculatura e melhora sua propriocepção, que é a sua percepção da posição do seu corpo no espaço. Pense em como você pisa quando está correndo ou subindo uma ladeira. Instintivamente, você faz esse movimento completo. A ideia é trazer essa consciência para a sua caminhada diária. Comece a prestar atenção em cada passo. Você não precisa exagerar, apenas certifique-se de que o calcanhar toca primeiro e que você sente o pé rolar até a ponta antes de impulsionar o corpo. Isso pode levar um pouco de prática, mas com o tempo se tornará natural. Agora que falamos sobre a importância de olhar para a frente, usar os braços para equilibrar e pisar do calcanhar para a ponta, vamos seguir para umas dicas que vão aprofundar ainda mais sua segurança ao caminhar. Seguindo adiante, a quarta dica fundamental para uma caminhada segura e livre de quedas é algo que muitas vezes ignoramos:
dê passos mais curtos e, se necessário, ligeiramente mais largos. Quando éramos jovens e cheios de energia, passos longos e rápidos eram a norma, talvez para chegar mais rápido ou simplesmente porque nosso corpo permitia. No entanto, à medida que envelhecemos, nossa capacidade de resposta diminui um pouco e a estabilidade se torna uma prioridade. Passos muito longos podem desequilibrar você facilmente, especialmente se você precisar parar ou mudar de direção rapidamente. Ao dar um passo muito longo, você está por um breve momento com menos pontos de apoio no chão, o que aumenta o risco de perder o equilíbrio. A solução é simplificar. Tente dar passos um pouco mais curtos do que você está acostumado e que sejam confortáveis. Imagine que você está andando sobre uma superfície um pouco escorregadia ou irregular. Seu instinto natural é encurtar os passos para ter mais controle, não é? Faça isso intencionalmente. E sobre a largura, não estamos falando para você andar como um pato, mas sim para ter uma base de apoio um pouco mais firme. Pense em uma pista de esqui. Você não fica com os pés totalmente juntos. Você os separa um pouco para ter mais estabilidade. O mesmo vale para a sua caminhada. Uma base de apoio ligeiramente mais ampla, com os pés um pouco mais separados do que o normal, proporciona uma plataforma mais estável para o seu corpo, tornando muito mais difícil o desequilíbrio para os lados. É um ajuste sutil, mas que faz uma diferença enorme na sua sensação de segurança e na sua capacidade de manter o equilíbrio, especialmente em superfícies irregulares ou quando você precisa fazer uma curva. Pratique isso. Comece com passos curtos e experimente sentir a diferença na sua estabilidade. Você vai notar que se sente mais no controle e com mais confiança em cada movimento. A quinta dica é um pilar para todo o nosso corpo e para a nossa capacidade de caminhar bem. Fortaleça o seu core e mantenha uma boa postura. O core não é apenas a barriga tanquinho que vemos nas revistas. É todo o conjunto de músculos que envolve o centro do nosso corpo. Abdômen, lombar, músculos do assoalho pélvico. Pense nele como o centro de comando do seu equilíbrio. Um core forte é a base para qualquer movimento que fazemos, inclusive a caminhada. Se o seu core está fraco, seu corpo tende a compensar de outras formas, sobrecarregando as pernas e a coluna e comprometendo a sua postura. E uma postura curvada, para frente ou para os lados, desloca o seu centro de gravidade, tornando-o muito mais propenso a quedas. É como construir uma casa em uma fundação instável. Para melhorar isso, não precisamos de exercícios mirabolantes. Coisas simples como sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos, ou contrair suavemente o abdômen, como se estivesse abraçando o seu umbigo para dentro e para cima, já são um bom começo. E sobre a postura, imagine que há um fio invisível puxando o topo da sua cabeça para o céu. Seus ombros devem estar relaxados e para trás, não curvados para a frente. Seu queixo deve estar paralelo ao chão, não apontando para baixo ou para cima. Essa postura ereta não só melhora seu equilíbrio, mas também permite que você respire melhor, que seus órgãos funcionem de forma mais eficiente e que você se sinta mais confiante. Uma boa postura na caminhada é fundamental porque alinha seu corpo de forma a distribuir o peso de maneira uniforme e eficaz, permitindo que seus músculos trabalhem em harmonia para manter a estabilidade. Além disso, quando estamos com uma boa postura, olhamos naturalmente para a frente, o que nos remete à primeira dica. É tudo conectado. Comece a prestar atenção à sua postura ao longo do dia, não apenas ao caminhar. Você verá como a sensação de controle e a sua energia geral melhoram. E a sexta dica, que é sobre estar presente e consciente, é a seguinte: esteja atento ao seu ambiente.
Vivemos em um mundo cheio de distrações, com celulares, conversas e a nossa própria mente muitas vezes divagando. É fácil perder o foco no que está acontecendo ao nosso redor e sob nossos pés. Mas para nós, essa distração pode ser fatal. Uma queda pode acontecer em um piscar de olhos, e muitas vezes é causada por algo que poderíamos ter evitado se tivéssemos prestado atenção. Um buraco na calçada que não vimos, um tapete dobrado dentro de casa, um brinquedo fora do lugar, um piso molhado na cozinha, ou até mesmo um degrau que esquecemos que estava lá. A prática aqui é a da atenção plena. Não se trata de andar tenso e preocupado, mas sim de caminhar com uma consciência tranquila do seu entorno. Antes de se levantar, olhe para onde você vai pisar. Ao andar pela casa, observe os objetos no chão, a iluminação, os móveis. Na rua, escaneie a calçada, preste atenção aos degraus, inclinações, obstáculos e até mesmo aos outros pedestres. Evite andar olhando para o celular. Se precisar atender uma ligação ou responder uma mensagem, pare e encontre um local seguro para fazê-lo. É um pequeno sacrifício pela sua segurança. Pensar que não vai acontecer comigo é um erro que muitos pagam caro. Ser proativo e consciente do seu ambiente é uma das formas mais eficazes de prevenir quedas. É como um bom motorista que não dirige apenas olhando para o carro da frente, mas que presta atenção a tudo o que acontece na rua. Ao combinar a consciência do ambiente com a postura correta e o uso adequado dos braços e pernas, você está construindo uma rede de segurança poderosa para si mesmo. Agora, vamos explorar as últimas dicas que vão fechar esse ciclo de proteção, incluindo algo que é muitas vezes subestimado, mas crucial para a sua segurança. Chegamos às nossas últimas dicas, que são tão importantes quanto as primeiras, e fecham o nosso ciclo de proteção contra quedas. A 7ª dica é sobre os seus pés, e não apenas o que eles fazem, mas o que os cobre. Escolha o calçado adequado. Muitas vezes, negligenciamos a importância dos nossos sapatos, mas eles são a nossa interface direta com o chão e podem ser a causa ou a solução para muitos problemas de equilíbrio e quedas. Pense nos chinelos, sapatos de salto alto, sapatos folgados ou com solas lisas e desgastadas. Embora possam ser confortáveis ou elegantes para certas ocasiões, para a caminhada diária e para a prevenção de quedas, eles são verdadeiros inimigos. Chinelos, por exemplo, não oferecem suporte lateral, podem escorregar facilmente e fazem você ter que agarrar o sapato com os dedos, alterando a sua marcha natural. Sapatos folgados fazem você arrastar os pés e podem sair do seu pé no pior momento. E solas lisas em pisos molhados ou escorregadios são um convite aberto para um acidente. O ideal é usar calçados que ofereçam bom suporte, que sejam confortáveis e que tenham solas antiderrapantes. Tênis de caminhada com bom amortecimento são excelentes opções. Procure sapatos que se ajustem bem ao seu pé, nem muito apertados, nem muito largos, e que tenham um bom sistema de fechamento, como cadarços ou velcro, para garantir que fiquem firmes. Evite saltos altos sempre que possível e dê preferência a sapatos com um salto baixo e largo, que oferece mais estabilidade. Dentro de casa, evite andar descalço ou apenas com meias escorregadias. Considere usar pantufas com solas antiderrapantes ou sapatos leves e confortáveis com bom solado. Pense nos seus sapatos como os pneus de um carro. Se eles estiverem desgastados, lisos ou inadequados para o terreno, a segurança é comprometida. Escolha sapatos que sejam seus aliados na caminhada, que te deem segurança e confiança em cada passo e que complementem todas as outras dicas que já conversamos. Faça uma revisão dos seus calçados e veja se eles estão te protegendo ou te colocando em risco.
E, finalmente, a oitava e talvez a mais surpreendente dica: pratique exercícios de equilíbrio regularmente. Caminhar bem não é apenas sobre a técnica da caminhada, é sobre a capacidade do seu corpo de manter-se estável, mesmo quando o chão balança ou quando você precisa reagir a algo inesperado. E essa capacidade, como qualquer outra habilidade, pode ser treinada e aprimorada. Muitos de nós pensamos que o equilíbrio é algo que temos ou não temos, mas isso não é verdade. Nosso sistema de equilíbrio pode ser rejuvenescido com a prática. Quando eu falo em exercícios, não pense em levantar pesos na academia. Pense em movimentos suaves e conscientes que desafiam seu corpo a se reajustar. Comece com algo simples. Tente ficar de pé em uma perna só por alguns segundos, segurando-se em uma cadeira ou parede se precisar. À medida que se sentir mais seguro, aumente o tempo ou tente sem apoio. Outro exercício excelente é a caminhada calcanhar-dedo, onde você anda colocando o calcanhar de um pé logo à frente dos dedos do outro pé, como se estivesse andando em uma linha reta. Isso força o seu corpo a se equilibrar de uma maneira diferente. Atividades como Tai Chi Chuan ou até mesmo a dança são fantásticas para o equilíbrio, pois envolvem movimentos fluidos e mudanças de peso. Até mesmo levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos, algumas vezes ao dia, já é um excelente treino para as pernas e o core, que são cruciais para o equilíbrio. O segredo é a consistência. Comece devagar, faça o que se sentir confortável e, gradualmente, desafie-se um pouco mais. O mais importante é que esses exercícios fortaleçam os músculos que você usa para se estabilizar, melhoram a sua propriocepção e dão ao seu cérebro mais informações para manter você em pé. Viu só? São 8 dicas simples, mas poderosas, que podem revolucionar a sua forma de caminhar e afastar de vez o medo das quedas. Nós falamos sobre a importância de olhar para a frente, usar os braços para manter o equilíbrio, pisar do calcanhar para a ponta, dar passos mais curtos e ligeiramente mais largos, fortalecer o seu core para uma boa postura, estar atento ao seu ambiente, escolher o calçado certo e, por fim, praticar exercícios de equilíbrio regularmente. Cada uma dessas dicas, individualmente, já faz uma grande diferença, mas quando combinadas, elas formam um escudo protetor para a sua segurança e a sua independência. Lembre-se, pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem trazer resultados gigantes para a sua saúde e felicidade. Nunca é tarde para começar a cuidar de si e a melhorar a sua qualidade de vida. Que tal começar a aplicar uma ou duas dessas dicas hoje mesmo? Eu adoraria saber qual dessas dicas você achou mais útil ou se você já pratica alguma delas. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo e achou as dicas úteis, por favor, deixe o seu like para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, que sempre trazem conteúdo pensado especialmente para a nossa saúde e bem-estar depois dos 60. Juntos, podemos viver a nossa melhor vida em qualquer idade, com mais segurança, autonomia e alegria. Cuide-se e até o próximo vídeo.